Hello students, here's Teacher Val. Espero encontrar vocês todos bem e vamos lá para mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre pronomes, né, que a gente chama de pronouns and determiners. O que são esses determiners? É muito comum em inglês você usar uma palavrinha antes do substantivo, como por exemplo, um computador, 2 livros, que são os numerais, meus livros, seus cadernos. Então isso a gente chama de determiner. É muito comum a gente estudar como se fosse um pronome possessivo, mas na verdade é um determiner, que assim a gente chama em inglês. Então eu fiz uma tabelinha, vou mostrar para vocês. Aqui, tá? Se vocês quiserem parar o vídeo aí e copiar, tá vendo que aqui eu coloquei pronouns, determiners, e eu coloquei o nome deles especificamente, mas na verdade assim, o que interessa é a gente saber como usar, né? Porque em português a gente costuma chamar esses daqui, ó, esses daqui de possessivos, os pronomes possessivos, meu, seu, dele, dela. Então a gente tem que tomar cuidado que em inglês tem um nome diferente, mas não tem importância, porque o que interessa é o texto, a compreensão do texto, o que quer dizer no texto. Os mais comuns são esses de sujeito, que são os pronomes pessoais, que acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu vou reforçar que é sempre bom, que é o eu, que o you eu disse que a gente costuma traduzir como você, e igual no plural, vocês. Ele, ela, o it, ele é um pouquinho separado, ele é o isso, isto, né, de coisas para coisas, nós e eles. Então, para cada pronome pessoal aqui, a gente tem uma referência dos outros, tá vendo? Então, por que eu uso isso? Esse primeiro que aparece aqui, que é o me, depois do you, é quando eu falo, por exemplo, ela gosta de mim, que é o objeto, ó. Já aproveita e já lembra um pouquinho lá da língua portuguesa. Então, eu gosto de mim. I like me. She likes me. Ela gosta de mim. Ela gosta de mim. Ela gosta de você, ela gosta dele, ela gosta dela, tá vendo? Ó, a gente vai usar sempre esses. Esses aqui são os que a gente chama, quando a gente fala de posse, né? Que em inglês, na verdade, ele é determiner possessive. O que é? Quando eu falo o que eu tenho. Então, por exemplo, I love my apartment. Então, eu amo meu apartamento. My apartment, meu apartamento, is small. Então, meu apartamento é pequeno, mas eu amo ele mesmo assim, ok? Então, essa tabela toda é para que a gente possa usar isso. E essa última aqui, que inclusive no it não tem, ela é um pouco complicadinha assim, quando a gente vai explicar, às vezes tem um pouco de dúvida, mas não é realmente, é assim, apenas o jeito de usar, que eles têm esse pronome em inglês, que você pode usá-lo no meio da sentença ou no final, tá? Então, no final, se você for terminar qualquer coisa com pronome, tem que ser com esse, tá bom? Que esse, na verdade, que ele é o possessive, esse daqui, ó. Porque eu posso usar assim, no meio de uma sentença. Eu posso falar... Tô falando de bicicleta, por exemplo. Your bicycle is red. Mine is blue. Então, a sua bicicleta é vermelha e a minha bicicleta é azul. Eu não preciso falar bicicleta novamente. Em vez de falar your bicycle is, my bicycle is, eu uso mine. O mine, ele subentende-se, porque tem um contexto, antes tem uma outra frase, que eu tô me referindo à minha bicicleta. Então, ao invés de repetir my bicycle, eu só uso mine is blue. Então, você pode fazer isso com todos, e aí não daria certo com o it, que é referente a coisas, então o it não existe nessa categoria, tá bom? E aí eu queria me aprofundar um pouco na parte de pronome,
Porque o pronome em inglês, os pronomes, eles diferenciam muito em português e acabam fazendo uma grande diferença na sentença na hora de traduzir. Principalmente quando a gente lida com texto, que a gente já vai lendo, já vai entendendo, vai lendo, vai entendendo. Ou para quem realmente gosta de traduzir palavra por palavra, para poder entender melhor, né? Então, aqui eu separei os determiners, que são aqueles que a gente geralmente pensa que é conjugado como o possessivo. Por quê? Olha o que o my pode ser. O my pode ser meu, meus, minha, minhas. Então, quando você fala my, você pode falar tanto para plural, para singular, para feminino ou para masculino. Em inglês, não acompanha. Até aqui eu coloquei bem isso, ó, her, dela. Combina com a pessoa e não com a coisa que possui. Por exemplo, se eu vou falar a casa dela, o carro dela, a mãe dela, o pai dela, em português, singular, plural, singular e feminino. Ou masculino. Então, o pai dela, a mãe dela, o carro dela, a casa dela. Em inglês não tem esse o, a. Her. Her que é dela. Her car, her house, her father, her mother, ok? Sempre her. Dela é her. Uma coisa muito importante também que eu queria deixar para vocês, que vocês não se esqueçam, é quando a gente fala o your. Porque muita gente, quando tá falando, fala, what's your name? Qual é o seu nome? Então, traduzir sempre seu e sua pro português. Em inglês também é só your. Por quê? Para não confundir com her e com his. Porque tem muita gente que na hora de traduzir pensa, vai falar dele, dela, pensa seu e sua, que em português pode acontecer. Eu me referir a você, seu e sua, e me referir a ele e ela, seu e sua, certo? Mas vamos tentar em inglês ficar seu e sua, você, dele, ele, dela, ela. Ok? Pra daí não dar essa confusão, porque a gente precisa saber direitinho. Então, na cabeça da gente, né? Então, leu your é de you, você. Leu her é dela. Leu his é dele. Ok? E outra coisa muito importante que eu tenho notado ao longo dos anos é aqui, ó. Pay attention to his e her, que é o singular, que é o dele e dela. E do their. O their, que é o do they. O they é plural, do he, do she e do it. E no possessivo, que a gente chama de possessivo, também. Então, quando eu quero falar deles ou delas, eu vou usar o their e não o her e o his. Her e his é singular. E o their é o plural desse singular, tá? Então, olha, mas toma cuidado. A casa deles, their house is. Porque quem manda aqui é o sujeito. O substantivo que é house, que é singular. Their house is yellow. A casa deles é amarela. Ah, mas eles são várias pessoas, não é um casal só, não é duas, três pessoas, são várias casas, várias pessoas, todos têm uma casa azul. Their houses are blue, porque eu mudei o house. Porque o their continua igual, ok? Então, eu tenho alguns exemplos aqui. I live in São José dos Campos. It is a beautiful city. Its streets are large and with so many trees. Quando eu uso its, eu me refiro a coisa. Então, árvore.